CBN Eleições 2022. 9h38 em Mato Grosso do Sul. Estamos de volta com a rodada de entrevistas dos pré-candidatos ao governo do estado, aqui pelo Jornal da CBN Campo Grande. Destinamos esse espaço para conhecermos as propostas e os principais desafios dos políticos que pretendem administrar o estado pelos próximos 4 anos. Já estiveram aqui em nosso estúdio os pré-candidatos André Putinelli, do MDB, Gisele Marques, do PT, Marquinhos Trade, do PSD e Eduardo Riedel, do PSDB. Hoje, nosso convidado é o pré-candidato do PRTB, Renan Contar, o deputado estadual conhecido como Capitão Contar. Participa dessa entrevista aqui comigo também o jornalista especializado em política, Adilson Trindade. Bom dia, deputado. Bom dia, Adilson. Bom dia, Dani. Bom dia, Dani. Bom dia, Adilson. É um prazer muito grande estar de volta aqui aos estúdios da CBN, nesse espaço democrático que vocês abrem para os pré-candidatos. Eu julgo que é muito importante que a gente possa vir aqui se apresentar, todos os pré-candidatos, para que o eleitor, o ouvinte, possa estar conhecendo as propostas, quem é essa pessoa que se apresenta, que se coloca à disposição de um pleito tão importante para os destinos do nosso estado. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui. Quero também aproveitar e cumprimentar toda a população de Mato Grosso do Sul, desejando já uma ótima sexta-feira e um final de semana que se adentra aí. A sua formação é militar, o senhor se lançou na política ao lado de Jair Bolsonaro e está no primeiro mandato como deputado estadual. O que o leva a querer ocupar a cadeira de governador nesse momento? Dani, eu tenho dito em todas as entrevistas que eu tenho atendido. O Brasil, ele está num processo de transformação muito importante. E fazia muito tempo que o nosso país estava em mãos erradas, de políticos que estavam surrupiando o nosso país, estavam aparelhando as instituições, denegrindo a imagem do Brasil e ceifando, inclusive, valores tão importantes que foram perdidos ao longo desse tempo todo. Quando nós elegemos o presidente Jair Bolsonaro, o Brasil rompeu um paradigma, rompeu uma bolha de corrupção que havia se instaurado no nosso país. E esse processo ele não pode parar. O Brasil não pode voltar para trás. E nós enxergamos que em todos os estados essa mudança precisa continuar. Os grupos políticos que imperam, que governam há décadas, aqueles mesmos grupos, famílias, que se perpetuam no poder, tem que haver uma alternância nisso. As pessoas não querem mais as velhas práticas em seus estados, em seus municípios. Então isso fica muito evidente. Hoje o brasileiro ele se preocupa com política. E eu entendo que há pouco tempo atrás, Dani e Adilson, isso não era tão evidente. Hoje o eleitor acompanha o que faz o STF, o que é o STF. A gente sabe o nome dos ministros. A gente observa a importância que é um presidente do Senado, da Câmara de Deputados. A gente sabe o nome dos políticos. A gente entende a importância de cada votação, de cada pauta que entra numa matéria nacional. Então esse acompanhamento, eu posso traduzir como se fosse uma maturidade que o brasileiro adquiriu politicamente nos últimos anos. E isso está muito latente aqui em Mato Grosso do Sul também. As pessoas querem mudança. Elas querem um representante que tenha uma condição de romper com esse passado de velhas práticas, da velha política. E talvez, pelo trabalho que eu realizei como deputado estadual, um trabalho de enfrentamento, de fiscalização, um trabalho com bastante coerência, com uma conduta muito bem alinhada com o presidente Bolsonaro, fez com que essa responsabilidade de representar esse anseio caísse sobre a minha vida. Hoje eu sou muito pressionado pelas pessoas para que a gente dê esse pontapé, para que a gente consiga mudar também esse cenário político no Mato Grosso do Sul. E por essa pressão, por essa responsabilidade, eu hoje sou pré-candidato a governo do estado. As pessoas vinham cada dia mais acessar minhas redes sociais e também o meu gabinete, dizendo que o Mato Grosso do Sul agora tem uma condição de poder renovar, de poder trocar de mão esse poder. As pessoas defendem essa alternância.
Há poucos dias o senhor declarou que considera improvável que o presidente Jair Bolsonaro suba no palanque do pré-candidato do PSDB aqui no estado. O senhor já tem esse apoio à sua candidatura? Dani, a gente tem que analisar um contexto muito importante. O Brasil tem, nesse ano, salvo engano, a principal eleição da nossa história. Nós não podemos voltar para trás. E o presidente Bolsonaro tem feito um trabalho maravilhoso pelo nosso país. No entanto, as adversidades, nós tivemos aí 2 anos de pandemia, tivemos aí eventos importantes, políticos também, que fazem com que o nosso presidente ele precise do maior número de apoio possível para que ele consiga se reeleger. Eu tenho a certeza, aqui no Mato Grosso do Sul ele é muito forte. Então, quanto mais palanque ele tiver, quanto mais pessoas, pré-candidatos, em todos os estados do Brasil, o apoiarem, melhor para o presidente, mais tranquila será a reeleição dele. Então, essa estratégia de o presidente Bolsonaro ter palanques em todo o Brasil, isso é muito importante. Eu defendo isso. Não existe aquela situação de exclusividade. Não, isso não é bom para a democracia. Então, aqui no estado, o presidente, tenho certeza, já vários pré-candidatos declararam que darão palanque para ele. Inclusive eu, com toda certeza. A questão é para quem ele vai pedir voto, né? É uma questão que o presidente vai dizer. Ele não disse ainda. A melhor estratégia, no meu juízo, é que ele se mantenha neutro em todos os estados do Brasil. Eu mesmo não vou pedir que ele peça votos para mim. Eu quero que ele tenha a liberdade de poder pedir voto para todos. Porque ele vai, dessa maneira, ter uma condição melhor de entrar em vários palanques. Isso é uma estratégia. Eu entendo que o presidente Bolsonaro tem essa liberdade e até onde foi nos dito ele se manteria neutro, justamente para ter portas abertas em todos os palanques. Isso é importante para que haja essa identidade. Ô, capitão, o Sérgio convir também que há um movimento, umas articulações aí de aproximação do presidente Bolsonaro e do Eduardo Hideo. Inclusive, quando o presidente esteve aqui em Ponta Porã, ele estava acompanhado do pré-candidato Eduardo Hideo ao lado dele. E você sabe também que muitos bolsonaristas daqui, inclusive a ex-ministra Tereza Cristina, trabalham intensamente para essa aproximação, para essa articulação. Inclusive para trazer Bolsonaro para pedir voto para ele. Ou pelo menos anunciar, não é para ele vir aqui fazer campanha para o Eduardo Hideo, mas para anunciar apoio ao Eduardo Hideo. O senhor considerou, acho que foi ontem, anteontem, o senhor falando, que é uma atitude equivocada de deu esse apoio ao Eduardo Hideo. Como que você avalia isso, então? Adilson, eu avalio da seguinte maneira. Porque apareceu, né, ele é um tucano, desculpa eu interromper, ele é um tucano, o Eduardo Hideo, que está lá trabalhando na terceira via. Só que aqui em Mato Grosso do Sul, eles estão mais alinhados com os bolsonaristas, né? Nós temos que entender o cenário aqui do nosso estado. Quem vai dizer se o presidente Bolsonaro vai transferir voto para determinado candidato é a população. As pessoas estão atentas. Quem é Bolsonaro de fato e quem é Bolsonaro somente na foto. Existe a questão da conduta. Ter foto, ter uma imagem, ter algum vínculo com o presidente, seja político, seja porque foi ministro, seja porque foi da base, isso não significa que a pessoa tenha a conduta que o eleitor espera. Então o Bolsonaro, tendo como ele tem uma proximidade muito grande com a ex-ministra Tereza Cristina, e eu gosto muito da ex-ministra, agora deputada federal, uma pessoa leal ao presidente Bolsonaro, e fez um trabalho maravilhoso no ministério, ela tem sim toda a credibilidade da população. Todo mundo sabe o trabalho que ela fez. Agora, quem vai dizer realmente se o eleitor vai comprar essa situação é o próprio eleitor. Então, eu penso que todas as tentativas elas são válidas, né? Cada um vai ter a sua estratégia política, mas eu quero entender se isso vai colar com o cidadão. Porque a gestão PSDB, eu não quero aqui fazer um juízo. Todo mundo sabe o que aconteceu com o nosso estado nos últimos 8 anos. Mas a gestão PSDB, ela judiou do cidadão, do produtor rural, aumentou impostos, Fundersul.
A gente viu a dificuldade que foi passarmos por essa pandemia, onde alguns prefeitos, alguns governantes do país disseram para fechar tudo, a economia a gente vê depois, e agora os reflexos estão aí. Como a Dani tinha perguntado para o senhor aí, o que se discute hoje é quem vai ficar com o Bolsonaro. Aliás, quem o Bolsonaro vai ficar aqui no Estado, ao contrário, quem o Bolsonaro vai ficar aqui no Estado. Hoje a gente nota, o capitão, que Mato Grosso do Sul, pela primeira vez, não haverá uma polarização entre o centro, a direita com a esquerda. Hoje a polarização está entre os bolsonaristas mesmo. Tem o senhor de um lado, tem a União Brasil do outro lado, tem hoje o PSDB aqui também, que não declarou apoio a Simone, até o governador já deu uma entrevista, né? Porque o próprio Eduardo Rede já anunciou que apoia o Bolsonaro. Ou seja, hoje a disputa será entre os bolsonaristas, entendeu? E a esquerda virou pó aqui em Mato Grosso do Sul. Virou pó, né? Nas últimas eleições municipais, em 2020, 2020, né? Me ajuda aí. 2020 foi a eleição municipal. Sim, 2020. O PT não elegeu nenhum prefeito. Nenhum prefeito. É uma coisa... Sabe? Parece que o PT aqui sumiu, desapareceu. Tanto que o presidente Lula está liderando as pesquisas em nível nacional, mas aqui o desempenho da pré-candidata ainda não... Sabe, esse apoio ao Lula não chegou ainda, não refletiu na pré-candidata do PT aqui, que é a Gisele Marques. Como é que você avalia, então, isso? Os bolsonaristas polarizando com os bolsonaristas aqui em Mato Grosso do Sul. Que será uma campanha ideológica, né? Não é uma campanha assim do PT contra o PSDB ou o PT contra o MDB, não. É uma campanha ideológica, da direita e da esquerda. Hoje não se fala mais de Lula e Bolsonaro. Adilson, mais do que isso. Eu penso que é uma disputa entre o certo e o errado. Aquela questão de bandeira verde, bandeira vermelha, acabou. A gente quer brigar pelo que é certo. Vamos voltar para 2018. Todo mundo aqui se recorda do Bolsodória. Lembra? Isso, lembro. Era o Dória apoiando o Bolsonaro. O que aconteceu depois? Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, também. Isso. Palanque com Bolsonaro. O que aconteceu depois? Olha outros parlamentares. Joyce Hasselmann, Kim Kataguiri, Alexandre Frota. Todos aqueles que foram caroneiros do Bolsonaro, depois de pouco tempo, caíram as máscaras e traíram o presidente. Então, o que isso nos ensina? Que, em política, tudo pode acontecer. Nós temos que ter um critério. Então, esse embate que você disse ideológico também respinga nisso. As pessoas querem alguém que tenha coerência, que tenha conduta, que defenda de verdade as bandeiras que o presidente representa. O julgamento da população vai estar embasado nisso. Essa pessoa representa o que o Bolsonaro é ou o que ele quer para o nosso Brasil? Essa vai ser a grande questão. E não aonde ele vai colocar a mão. Porque ele, infelizmente, em 2018, colocou mão em gente errada. E a verdade veio à tona, né, nas últimas eleições. Isso que mais se fala mesmo, que ele ungiu assim, pessoas erradas, né? Exatamente. E a gente não quer que isso aconteça novamente em nenhum lugar do Brasil. O que nós queremos é que sejam eleitos e eleitas também pessoas condizentes, que tenham a conduta e tenham a capacidade de chegar a ter um mandato e ter coerência com essas bandeiras que o presidente representa. Apenas isso. É muito simples. Deputado, a escolha do nome do vice dentro do próprio partido, no caso o advogado Beto Figueiredo, seria sinal de falta de aliados políticos aqui no Estado? Olha, Dani, quando você olha para um cenário onde o meio político ele está muito conturbado, a tendência é que você saia dele. Então, uma aliança com um partido que não representa aquilo que a gente anseia, ela não vai acontecer. Eu penso que nós precisamos de pessoas condizentes, honestas, e o Beto hoje representa isso. Eu prefiro estar numa chapa pura, com pessoas que tenham o mesmo pensamento, a mesma conduta, do que fazer alianças políticas em troca de tempo de televisão, de recursos. Então a aliança política ela tem que ser saudável para o propósito que você quer cumprir.
O senhor sempre se posicionou sempre como opositor ao atual governo do estado, que é do PSDB, inclusive tentou pedir o impeachment do governador Azambuja, mas não conseguiu o apoio dos outros parlamentares. Caso eleito, como o senhor pretende reunir o apoio necessário para aprovar as suas propostas? Eu tenho certeza que o parlamento ele estará alinhado em fazer a coisa certa. Quando o candidato se elege, ele está lá por uma missão. E as pessoas vão saber e vão cobrar desses eleitos que elas façam as coisas da forma correta. O alinhamento vai ser pelo certo, não pela política. Então esse é o espírito que eu quero ter, esse livre e essa harmonia entre os poderes. É isso que tem que imperar, é fazer a coisa certa, é dar prioridade nas políticas públicas, é não deixar haver corrupção, é fazer com que todos os órgãos, todas as secretarias trabalhem para o cidadão e não para os grupos políticos. Então é simplesmente fazer o que tem que ser feito, acabar com as velhas práticas. O parlamento ele vai se renovar também, eu tenho certeza. E cada vez mais as pessoas cobram dos políticos que eles façam as coisas corretas. Quais são essas velhas práticas que o senhor falou aí? Quando você fala em parlamento, essa relação do parlamento com o executivo. Quer um bom exemplo? Nepotismo. Sabe o que é nepotismo? Sei. Nepotismo cruzado, troca de favores, licitações de cartas marcadas. E está tendo muito isso? Basta ver as operações que já aconteceram no nosso estado. Lama asfáltica, Vostok. Basta olhar para a história. É muito simples a gente poder analisar o que aconteceu para trás. O senhor falou assim que se for eleito, como a Dani perguntou para o senhor, continuando, só para complementar essa pergunta, Dani, como que você vai se relacionar com o parlamento, reunir uma base de apoio, né? Já que o senhor é candidato a governador, mas não tem um apoio da maioria dos grandes partidos aqui do estado, e que deve formar a maioria no parlamento, né? Eu, com meus mais de 40 anos de jornalista político aqui no estado, eu lembro em 1982, quando o Wilson Barbosa Martins foi eleito governador, ele elegeu 12 deputados, e a oposição elegeu 12. E o pau comia dentro do parlamento, né? Até para a eleição do presidente da Assembleia, havia disputa. E o tempo, com o tempo, isso acabou. Hoje, nota-se que o senhor faz mais oposição ao governo do que o próprio PT. Acabou a oposição hoje ao governo, né? Hoje, até o presidente é eleito numa chapa de consenso. E não se vê mais o governador ter uma oposição forte dentro do parlamento hoje. Hoje é fácil o governador reunir apoio hoje da maioria dos deputados. Temos que mudar isso. Eu não concordo. Você não concorda com o parlamento, apoio? Não concordo que tenha que haver essa base muito grande, porque senão você não tem discussão, você não tem um contraponto. Se tem algo errado acontecendo, tem que ter o contraponto. Não estou dizendo da nossa Assembleia, ok? Mas uma Assembleia Legislativa não pode ser um cartório de um governo, onde ele ele lança uma proposta, um projeto de lei e aprova, assim, a bel prazer. Não existe isso. O parlamento tem que ter a sua liberdade, tem que ter a sua independência. É muito ruim quando você tem poderes totalmente, 100% alinhados nesse sentido. Tem que haver o contraponto. Nós estamos ali, o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, para servir as pessoas. É muito ruim quando vem um pacote de impostos, como aconteceu em 2019, foi apelidado pacote da maldade, onde nem tivemos tempo de discutir. Veio a toque de caixa, população dormiu pagando X de imposto, acordou pagando 2X. Isso mostra a força do governo, né? Mas força para quem? A base forte para poder aprovar isso, né? Okay. É uma medida impopular, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Agora, quem perde com isso? População. Então, por mais que você tenha... você tem um governo que vai ter uma dificuldade com o parlamento. Espera lá. Mas a dificuldade é para servir as pessoas. Essa dificuldade, esse entrave, esse embate, é para que a gente faça o certo. Então, eu entendo que é importante que haja essa independência dos poderes. Então, por mais dificuldade que a gente possa ter no parlamento, caso eu seja eleito, caso aí a gente tenha uma maioria de opositores na Assembleia, isso também é saudável. Mas a população vai estar assistindo tudo. Se eu estou lançando um pacote de medidas para que a Assembleia aprove, a população vai estar cobrando esses parlamentares para que isso ande, para que isso seja aprovado.
para que isso seja discutido. O parlamento está lá para parlar, para discutir, e não para toque de caixa aprovar tudo que o governador quiser. Entende que a democracia é isso. Você tem os seus nichos, os seus representantes ali, levando essas discussões, sendo essa caixa de ressonância. Deputado. Eu vi a dificuldade realmente, como você disse, você mencionou o impeachment, correto? E nós não conseguimos aprová-lo em plenário. O impeachment porque o presidente da Casa, da Assembleia Legislativa, é do mesmo partido do governador. É lógico que ele não vai pautar isso. Mas entende como isso seria uma incoerência? Né? Você tendo uma legitimidade para agir e você tem aí uma base de governo não deixando isso acontecer. Então eu entendo que qualquer dificuldade que tivermos aí a partir do ano que vem, caso seja eleito, será superada com trabalho, com honestidade, com total transparência. Tenho certeza que os deputados eleitos vai vir gente nova, vai vir sangue novo, gente combativa, que vai colocar o dedo na ferida, que vai ajudar a abrir caixas pretas que precisam ser abertas, que vai fiscalizar o dinheiro público. É isso que a gente quer. Nós não queremos um parlamento acovardado, um parlamento que fique de cabeça abaixo para o governador. Por falar em discussões do parlamento, deputado, o senhor solicitou ao governo do estado um estudo de viabilidade para a construção de um terminal rodoviário em Ladário, cidade vizinha a Corumbá, que já tem um terminal rodoviário para atender aos moradores da região pantaneira, lá na fronteira com a Bolívia. Não seria um desperdício de dinheiro público construir mais uma rodoviária ao invés de, por exemplo, melhorar a atual infraestrutura? Trazendo aí um exemplo, né? Comparado à capital, que tem quase 1 milhão de habitantes, Ladário e Corumbá juntas têm menos de 150 mil habitantes. Para que não haja qualquer desperdício de dinheiro público, que foi solicitado esse estudo de viabilidade, justamente para que não aconteça isso. O estado tem uma capacidade logística muito importante, é um estado grande, Mato Grosso do Sul, para que as pessoas entendam o tamanho, comparado com o tamanho da Alemanha. E nós temos uma infinidade de oportunidades que precisam ser revistas, melhoradas. Problemas estruturais, problemas das estradas. Nós temos 1.500 quilômetros de fronteira com 2 países. Então temos aí também problemas de segurança pública. A nossa malha ferroviária muito, muito aquém do que precisa ser. Precisa ter investimentos. Então, as oportunidades de melhoria que vão aparecendo, que vão sendo colocadas como desafios, elas têm que ser estudadas e feitas da maneira correta. Então, quando a gente solicita um estudo de viabilidade, é para que realmente seja feito um levantamento técnico para saber se aquela solução para aquele problema vai atender. Okay? Outra proposta é a construção de uma maternidade em Ladário, quando já existe uma maternidade em Corumbá. Não seria mais um custo para o SUS manter uma nova instituição quando o serviço já é oferecido na região? Esse serviço que já é oferecido poderia ser melhorado? Provavelmente essa discussão ela veio à tona porque o serviço não deve estar sendo feito da forma correta. Então, se tem um problema lá com a maternidade, se existe um problema estrutural, vamos estudar para que seja feita uma nova, para que seja revista a forma como está sendo realizado esse serviço público. Então, melhorar o que já existe? Melhorar Será o que que não já é uma existe, saída? Com certeza. Nós estamos aqui falando em suposições, em estudos. Nada foi realizado. O parlamentar, o deputado tem a função de cobrar, de fiscalizar, de poder apontar problemas que estão acontecendo. Então, quando a gente solicita um estudo, quando a gente opina, quando a gente pressiona o governo para que algo seja feito, é sempre pensando no bem. Jamais com corrupção, jamais com desperdício de dinheiro público. Desenvolvimento econômico, capitão. Como fomentar novos investimentos, manter os atuais empregos, gerar novas vagas e melhorar a renda do sul-mato-grossense, na sua opinião? Não tem nenhum segredo. O que tem que ser feito é melhorar o ambiente de negócios dentro do nosso estado. Nós precisamos diminuir a carga tributária que sobrecai sobre todos nós consumidores. O comerciante hoje, por exemplo, para que ele consiga manter o seu comércio funcionando, ele tem uma enorme gama aí de dificuldades tributárias, fiscais. O comerciante que está me ouvindo agora sabe do que eu estou falando. Quando ele traz um produto para dentro do estado, ele já tem que pagar um imposto antecipado. E muitas vezes injusto. Não dá nem tempo dele apurar a venda, ele já tem que pagar um imposto. Às vezes essa mercadoria se quebra, se perde, ou ela vem com defeito, já pagou imposto. Então, sobreviver nesse estado é muito difícil. A carga tributária é pesadíssima.
Nós temos um grande problema também, Adilson, que é a questão dos incentivos fiscais. Hoje, o governo tende a dar prioridade, né, para as empresas que vêm de fora, prejudicando as que já estão aqui dentro há muitos anos. Façam depois uma entrevista com os empresários tradicionais aqui do Estado. Vejam a dificuldade que é você ver uma empresa vindo de fora, ganhando inúmeros benefícios fiscais, e depois essa empresa fecha e vai embora, ou apenas troca a nota aqui dentro do Estado. Espera lá. E o nosso empreendedor aqui, que está há 20, 30 anos, que está aqui batalhando, gerando emprego? Então, tudo isso tem que ser colocado para discussão. Mas, capitão, não basta só dizer, não, vamos fomentar empregos. Como? É dando condição para o empreendedor, é dando condição para o desenvolvimento. Pois não, Adilson? Capitão, mas não é bom conceder incentivos fiscais para grandes empresas que não tem concorrente aqui, por exemplo, Mato Grosso do Sul? Por exemplo, celulose, uma indústria de celulose, sabe? Que pode gerar aí 2 mil empregos, por exemplo. Você pega uma empresa que está lá aqui em Ribas, né? Vai mudar o perfil econômico de Ribas, do Rio Pardo. Vai trazer gente de fora, inclusive. Até porque, acredito eu, que Ribas do Rio Pardo não tem isso. O governador tem que fazer isso, acredito eu, qualificar a mão de obra da população, poder ser contratado para essas empresas, né? Porque hoje, para manter essas grandes empresas, a pessoa tem que ter qualificação de mão de obra, não é isso? Com certeza. Então, não seria... O incentivo fiscal não seria interessante para essas grandes empresas? Com certeza, o incentivo fiscal é importante, mas o problema é que nós temos que democratizá-lo. Nós temos que estudar qual é a contrapartida que o Estado vai ter. Qual os empresários aqui que seriam prejudicados com os incentivos fiscais? Cito um exemplo, né? Que até então o que se vê são incentivos fiscais para as empresas que vêm de fora, mas empresas que não tem uma concorrência aqui. Ela é uma empresa de nível nacional e mundial, inclusive, né? Vou citar um exemplo aqui. Quantos frigoríficos fecharam no estado, sabe dizer? Ah, você está falando de frigorífico. Também. Quantos fecharam aqui? Tem muitos pequenos frigoríficos realmente, né, que fecharam. Exatamente. Né? Eu estou te dando um exemplo. Sabe qual é o grande problema, Dilson? Não é só isso. Eu não estou aqui acusando. Mas o governador, o futuro governador, ele tem que ter a condição de poder colocar nas suas pastas, nas suas secretarias, pessoas técnicas, que não tenham rabo preso, que não tenham compromissos políticos, para que eles possam tocar o trabalho da melhor maneira possível. Quando você entra num cargo de executivo devendo favor para essas grandes empresas, para partidos políticos, quando você entra com inúmeras amarras, você não tem a condição de colocar o melhor time técnico para poder ajudar a administrar o Estado. A questão do rabo preso é muito importante, tem que ser sempre ressaltada. O governador tem que ter a condição de nomear o seu time sem qualquer amarra política. Porque senão você coloca um político para tocar uma pasta, ele vai fazer politicagem com aquele dinheiro, com aquela gestão. Então, isso também passa por essa questão dos incentivos. Quais empresas estão financiando as campanhas políticas por todo o nosso país? Isso tem que ser levado em consideração. Da onde está vindo o dinheiro de algumas campanhas? Porque depois de eleito, essa mesma empresa vai vir cobrar a sua fatura. Concorda? O senhor sabe que oficialmente é proibido o financiamento de empresa privada, oficialmente. Né? O extra-oficialmente que é o grande problema. Então vem de caixa 2. É o que a gente tem que tomar esse cuidado. Capitão, segurança pública, né? A gente tem aí várias situações envolvendo Mato Grosso do Sul, situações específicas, todo mundo sabe, em relação a ser um corredor do tráfico de drogas. A questão da fronteira, né? Nós temos correspondente, inclusive, na região de fronteira. E toda semana, Carlos Monforte traz para a gente informações aqui de mortes na região. Nesse momento, inclusive, tem uma região ali de conflito envolvendo indígenas, né? A Polícia Federal está fazendo uma investigação. A gente teve aí a morte, né, do governador do lado de lá, ali de Pedro Juan. Isso acaba desencadeando o que muitas vezes chamam de guerra na fronteira, né? Temos denúncias dentro de presídios, de situações aí em que os presos estão tendo regalias, enfim, tudo que o senhor já sabe, que a gente acompanha no noticiário diário aqui em Mato Grosso do Sul. Os presídios, inclusive, tomados aí por facções criminosas. Hoje mesmo está sendo noticiada aí uma situação
de um assalto aqui, numa vila de Campo Grande, em que a ordem partiu de dentro do presídio. O que fazer, capitão, para resolver essa situação, o senhor aí como pré-candidato ao governo do estado? Mato Grosso do Sul está localizado numa porção estratégica da América do Sul. Como eu disse, a gente faz fronteira com 2 países, são 1.500 quilômetros de fronteira, e é sabido por todos que ali acontecem ilícitos, crimes transnacionais, armas, drogas. E, como você disse, Dani, Mato Grosso do Sul é um corredor de passagem desses ilícitos para todo o restante do Brasil e do mundo. Olha a quantidade de apreensões, recordes que a Polícia Rodoviária, que a Polícia Federal tem feito aqui no nosso estado. Então, Mato Grosso do Sul tem realmente um problema de segurança pública. Temos as melhores polícias do Brasil, ok? Mato Grosso do Sul é um exemplo, né? Mas aí tem os problemas de efetivo, armamento, capacitação. Eu acho que uma coisa muito importante que tem que ser aproveitado é a integração com as Forças Armadas. Hoje o Exército tem uma infovia que praticamente monitora todas as fronteiras do nosso país. Nós temos a capacidade de haver essa integração com a inteligência, né, das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica. E essa integração é fundamental, não só interna do nosso país, mas também com os países vizinhos. Quando um crime começa num país, ele tem que ter a solução no outro. Um carro que é roubado aqui em Campo Grande e atravessa o Paraguai, ele tem que ter a continuidade da investigação. Então, por isso que tem que haver essa questão da interlocução, do intercâmbio de informações, investimentos. Ainda não tem isso, capitão? Tem de forma deficitária. Né? Inclusive, ontem eu estava numa discussão no corredor bioceânico. Esse é um grande desafio. Não adianta a gente ter uma ponte ligando os países, mas não ligar as informações, as políticas públicas. Veja, Dani, também a questão do desenvolvimento na região de fronteira. Como é que a gente vai impedir que aquele jovem não seja cooptado pelo crime organizado? É se a gente der educação, der condições para ele trabalhar, dar exemplo. Tá certo? Por falar em educação, o que é que o senhor traria de proposta para a educação? Eu defendo muito o modelo de escola cívico-militar. É um modelo onde você tem disciplina, você tem hierarquia, você tem respeito, você tem organização dentro da sala de aula, o material escolar de forma adequada, sem ideologias. Basta ver e fazer uma pesquisa com os pais se eles gostariam de ter os seus filhos matriculados numa escola cívico-militar ou não. Fomentar para que haja mais escolas em tempo integral, que a estrutura dessa escola possa acolher bem o professor. A gente tem que investir também na capacitação desses professores, no ambiente de trabalho. É um tema muito complexo e que tem tudo a ver com a segurança pública, que é o tema anterior. Capitão, há alguma possibilidade de o senhor não disputar esse cargo nas eleições de outubro? Inclusive, seu nome chegou a ser cogitado para suplência ao Senado na chapa com a ex-ministra Tereza Cristina. O senhor recebeu esse convite oficialmente? O senhor poderia aceitar? Hoje aí também surgiu uma possibilidade de o senhor ser vice de Eduardo Riedel, mas até pelas suas respostas aqui na entrevista, a gente já imagina que isso não seria possível. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Há alguma possibilidade de o senhor não disputar esse cargo? Não existe essa possibilidade. A história de ser suplente da pré-candidata a Senado nunca foi conversado entre mim e ela. Muito menos a questão de ser vice do PSDB. Jamais. Foi um deputado que foi oposição ao PSDB. Denunciei inúmeros indícios de corrupção. É totalmente incompatível que eu caminhasse junto com qualquer pré-candidato do PSDB. Essa conversa, com certeza, surgiu nos bastidores deles, porque aqui comigo jamais teve. O senhor, na sua chapa, você não tem candidato ao Senado? Nós não temos candidato ao Senado, Adilson, porque o presidente Bolsonaro nos pediu para apoiar a ministra Tereza Cristina. Ela é a nossa pré-candidata a Senado. Então ela é uma candidata que tem apoio múltiplo, assim, de várias, né? Tem apoio lá do PSDB, tem apoio do senhor também, de vários partidos, né? Vamos dizer assim, que estão nos palanques diferentes. Correto. Pela questão do presidente Bolsonaro. É uma pessoa de confiança do presidente
que também terá a nossa confiança. Para finalizar, qual seria a primeira medida a ser adotada caso o senhor seja eleito para o Executivo Estadual, já que o senhor acabou de responder que não existe a possibilidade, então, de o senhor não disputar esse cargo? Eu creio que a principal atuação é nomear um corpo técnico, competente de secretários. Pessoas que entendam dos problemas de Mato Grosso do Sul, que tenham gestão, que tenham competência para tocar a educação pública no nosso estado, a segurança, a infraestrutura. Vamos abrir algumas caixas pretas que ainda seguem obscuras nas gestões passadas. Nós queremos que não haja nenhum tipo de corrupção no nosso estado. Nós queremos uma gestão limpa, transparente, honesta, voltada para as pessoas, voltada para a ponta da linha. Nós não queremos mais governantes governando para grupos políticos, e sim governando para as pessoas. É isso que o sul-mato-grossense quer. E essa será a minha primeira medida. Capitão Contar, Renan Contar, deputado estadual, pré-candidato do PRTB, conversando aqui com a gente nessa rodada de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado. Adilson Trindade participando aqui desse bate-papo com a gente. Capitão, obrigada pela sua participação. Bom dia. Obrigado, Dani. Obrigado, Adilson. Mais uma vez agradecer essa oportunidade de poder estar aqui com vocês. E sempre que puder, estarei de volta, tendo esse diálogo para que a população conheça, entenda e saiba quem são aí os seus pré-candidatos. Eu aproveito para fazer o convite. Quem ainda não conhece o meu trabalho, pode estar consultando isso nas minhas redes sociais, que é onde eu divulgo o meu mandato, as minhas atuações como parlamentar. Todo mundo deve ter tido aí alguma queixa com relação à conta de luz. Então, para aqueles que se interessam pelo assunto aí da Energisa, lembrar a todos que nós temos uma CPI acontecendo. Nessa semana eu entreguei pessoalmente os relógios medidores lá na USP, em São Paulo. Então é um tema que está muito latente, é um dos que mais tem interação lá com o nosso trabalho. Obrigada, capitão. Adilson, obrigada pela sua participação aqui na entrevista. E lembrando que segunda-feira temos aqui Rose Modesto, pré-candidata ao governo do estado pela União Brasil, também aqui com a participação do Adilson. Obrigada, Adilson. Obrigado a você, obrigado ao capitão e obrigado a todos. Felicidade. 10 horas e 15 minutos em Mato Grosso do Sul.